Paz aí, irmãos. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 6. Abrimos a Bíblia em Juan, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 53. Vamos a ler a partir do versículo 53. Antes de nós lermos, Antes de leermos, gostaria de expressar minha gratidão me gostaria de expressar minha gratidão e a minha felicidade e minha felicidade de estar aqui com os irmãos de estar aqui com os irmãos, e poder experimentar também poder provar também um pouco da Igreja de Cristo longe da nossa pátria. um pouco da Igreja de Cristo lejos de nossa pátria. E isso para mim é uma grande satisfação. Isso para mim é de grande satisfação. Por mais que eu possa ter sentido um pouco a altitude Por mais que eu pueda haber sentido a altitude e um pouco também de tristeza, de saudade da minha família, e estou estranhando um pouco a minha família, porque é a primeira vez que eu faço uma viagem internacional, porque é a primeira vez que hago um viaje internacional, mas até nisso Cristo supre pero hasta nisso Cristo trabalha sempre e tem suprido essa minha necessidade. e ha suprimido essa necessidade. Eu queria compartilhar com os irmãos esse texto, Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto, João capítulo 6, versículo 53, Juan 6, versículo 53, que diz assim: que diz: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuraram a respeito disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? O que aconteceria então se visses o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim senão pelo Pai, senão o Pai lhe for concedido. A partir de então, muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Que Deus nos abençoe com a sua Poderosamente. palavra. Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Vamos fechar os olhos? Nós estamos aqui, Senhor, no Teu nome. Sim. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado, primeiramente em nossa vida Sim, sim. e através da nossa vida em benefício do nosso próximo. É verdade. Queremos também bendizer o Teu nome Sim, sim. e queremos te agradecer por essas graças que o Senhor tem nos concedido, porque temos a plena consciência que não somos merecedores, ó Deus, dos Teus favores, mas somos gratos pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, Sim, sim. que nos possibilita, Senhor, a estarmos aqui voluntariamente, com amor no nosso coração, fazendo da nossa vida não só um ato de existência, mas vivendo plenamente a nova vida em Cristo Jesus, servindo ao nosso próximo.
nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos também que o teu Espírito Santo esteja trabalhando no corações de cada um aqui, ó Deus, através dos louvores, através da mensagem, através dos nossos trabalhos aqui que temos feito, de forma que venhamos crescer na tua graça, no teu conhecimento, sabendo que esse é o desejo que o Senhor tem a todos os homens. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, se tem algo assim muito importante que ficou muito destacado na vida de Jesus, Hermano, si hay algo muy importante que se quedó destacado en la vida de Jesús, foi que ele sempre foi cercado por multidões. porque él siempre estaba cerca de multitudes. E isso foi um fato que marcou quase todas as passagens de registros bíblicos. Y eso fue un hecho que marcó casi todos los pasajes bíblicos. E nós sabemos que essas qualidades de multidões, ou essa multidão, ela era muito diferenciada. Nosotros sabemos que la calidad de esa multitud era muy diferenciada. As multidões elas estavam muito mais interessadas no que era notícia corrente, Las multitudes estaban interesadas en las noticias corrientes, daquilo que era talvez o assunto do dia, de aquello que era el tema del día, do fato de alguém que estaria andando em cidade, del hecho de alguien que estaba caminando de ciudad a ciudad, fazendo alguns milagres. haciendo algunos milagros. Mas quando a gente analisa o texto, Pero cuando analizamos el texto, nós vamos ver que dentro dessa multidão existiam poucos discípulos. nosotros vamos a ver que dentro de esa multitud había pocos discípulos. A gente pode considerar que era a multidão dos anônimos, Podemos considerar que era una multitud de anónimos, que não estavam preocupados em conhecer o Cristo verdadeiro, que no se preocupaban en conocer al Cristo verdadero, mas estavam somente interessadas num fato novo ou numa novidade. pero se interesaban en un hecho nuevo, en alguna novedad. Portanto, quando Jesus estava fazendo muitos milagres, Entonces cuando Jesús estaba haciendo muchos milagros, a multidão estava presente. la multitud estaba presente. Mas quando nós vemos no texto em que ele começa a endurecer um pouco o discurso, Pero como vimos en el texto, cuando él empieza a endurecer el discurso, o próprio texto vai nos mostrar que alguns começam a dar meia volta. el propio texto nos muestra que algunos dan la vuelta. Alguns, eles decidiram, entenderam que era muito difícil aceitar aquilo que o Cristo estava dizendo. Algunos decidieron y entendieron que era muy difícil aceptar lo que Cristo estaba diciendo. Mas o que ele disse que fez com que alguns pseudos discípulos afastassem dele? Pero que él dijo que hizo que algunos pseudos discípulos hicieran con que dieran la vuelta. Quais são as qualidades dessas palavras, ou a dureza que eles entenderam, que fizeram com que eles abandonassem a Cristo? ¿Cuál fue la dureza de esta palabra que hicieron con que la gente diera la vuelta? A gente pode observar que em alguns capítulos anteriores, Jesus curou muita gente. Nosotros podemos observar que en algunos capítulos anteriores Jesús sanó a mucha gente. Curou pessoas que tinham deficiências físicas, Sanó a personas que tenían dificultades físicas, pessoas que estavam com problemas espirituais, personas que tenían problemas espirituales, problemas mentais. problemas mentales. Enquanto ele estava fazendo isso, a Mientras- multidão o cercava. Mientras él hacía eso, la multitud lo acercaba. Mas quando ele começa a trazer uma palavra que ia mexer com a realidade de cada um daquelas pessoas que compunham a multidão, Pero cuando él empezó a decir palabras que hacía con que moviera la vida de aquellas personas que le seguieran, essas pessoas não quiseram mais aceitá-lo. esas personas ya no querían más aceptarlo. Mas o que ele disse? Pero ¿qué él dijo? É muito interessante nós observarmos Es muy interesante observarnos que ele vai trazer a perspectiva do pão. que trae la perspectiva del pan. Ele vai dizer no texto que nós lemos, Él dice en el texto que leemos, ou no melhor dizendo, no texto anterior que nós lemos, a lo mejor en el texto anterior que leímos, que ele é o pão da vida. que Él es el pan de la vida. Que quem não comer a sua carne Y quien no come de su carne, e quem não beber o seu sangue y quien no bebe de su sangre, não teria hipótese alguma no tiene ninguna hipótesis, parte com ele. parte con Él. Esse foi talvez a parte mais crítica Esta fue quizá la parte más crítica do discurso de Jesus. del discurso de Jesús.
E eu queria informar para que a gente pudesse compreender. Yo quería informar para que nosotros pudiéramos comprender. Nos rituais judaicos, Los rituales judíos, nós podemos observar o sacrifício, nosotros podemos observar los sacrificios, onde animais eram sacrificados donde animales eran sacrificados em expiação a pecados. en expiación a los pecados. E parte dessas carnes Parte de esas carnes eram dadas ao sacerdote. eran dadas a los sacerdotes, Outra parte era queimada otra parte era quemada e outra parte era comida. y otra parte era comida. E esse ato de comer Y este hecho de comer trazia a perspectiva traía la perspectiva de uma comunhão de una comunión e uma interação y una interacción daquele que de sacrificava aquel que sacrificaba ao Deus que ele al sacrificava. Dios que él sacrificaba. Isso também trazia Y eso también traía uma relação una relación de intimidade de intimidad e de submissão y de submisión ao Deus, al Dios, que era o alvo do que sacrifício. era el algo del sacrificio. Quando Jesus diz essas palavras, Cuando Jesús dice esas palabras, ele estava dizendo él estaba diciendo que eles deveriam também que ellos también deberían se submeter a ele, someterse a él, trazendo uma analogia trayendo una analogía de que quem não obedecesse, de que quien obedeciera, quem não estivesse com ele, quien no estuviera con él, nunca poderia jamás podría se chegar a Deus. llegarse a Dios. Por isso que ele diz Por eso él dice que ele é o pão vivo que él es el pan vivo que desceu do céu que descendió del cielo, e que não há outra possibilidade que no hay otra posibilidad de termos intimidade com Deus de tenernos intimidad con Dios, se não for por ele. sino por él. Em outra passagem, ele vai trazer Y en otro pasaje trae que ele é o Cordeiro de Deus que él es el Cordero de Dios, que tira o pecado do mundo. que saca el pecado del mundo. Quando Jesus disse essas palavras, Cuando Jesús dice esas palabras, os judeus não aceitaram. los judíos no aceptaron. Aquela grande multidão Aquella grande multitud que estava somente interessada que estaba interesada solamente nas notícias, en las noticias, nos fatos en novos. los hechos nuevos. Eles, com a dureza do seu coração, Ellos con la dureza de su corazón chegaram até mesmo questionar, llegaron a cuestionar, dizendo: diciendo, não é este o filho do carpinteiro? ¿no es este el hijo del carpintero? Os seus parentes não estão aqui conosco? Sus parientes no están aquí con nosotros. Como nós podemos ¿Cómo nosotros podemos se subordinar a ele? subordinarnos a él? Eles não conseguiram Ellos no consiguieron entender entender por causa da dureza do seu coração. por causa de la dureza de su corazón. Jesus disse que as palavras que ele disse Jesús dice que las palabras que él dice eram vida. es vida. E essas palavras Y estas palabras têm o mesmo poder tienen el mismo poder até o dia de hoje. hasta el día de hoy. Não há possibilidade No hay ninguna posibilidad de nós de estarmos com Deus de estarmos con e Dios, de nos mantermos em Deus de nos mantenernos en Dios, sem submeter a Cristo. sin someternos a Cristo. É por isso que hoje Es por eso que hoy que muitas pessoas muchas personas são atraídas para estarem com Cristo son atraídas para estar con Cristo através de falsos a pregadores, través de falsos predicadores, onde somente oferecem as vantagens, donde solamente ofrecen las ventajas, onde oferecem a resolução dos seus problemas, donde ofrecen la resolución de sus problemas, onde apresentam um tipo de relacionamento de via de mão única. donde presentan una especie de relacionamiento de única mano. Mas o discurso de Cristo não é assim. Pero el discurso de Cristo no es eso. Ele nos oferece uma relação de mão dupla, Él nos ofrece una relación de mano doble, onde nós oferecemos donde nosotros ofrecemos a nossa vida nuestra vida e Ele também nos oferece y Él también nos ofrece as suas promessas. sus promesas. Amém. É uma relação de entrega Es una relación de entrega que também tem que partir de nós, que también tiene que partir de nosotros, do desejo de negarmos a nós mesmos, del deseo de negarnos a nosotros mismos, tomar nossa cruz diária llevar nuestra cruz diaria e seguir. y seguir a Él. Muitas pessoas não desejam isso. Muchas personas no desean eso. As pessoas preferem um evangelho de facilidade, Las personas prefieren un evangelio de facilidad,
Muitos talvez não estariam e não desejariam estar aqui como nós estamos. Muchos quizá no desearían o no planearían estar aquí donde nosotros estamos. Porque talvez estão só preocupados com aplausos e elogios. Porque quizá están preocupados con aplausos y elogios. Mas aqui não tem plateia. Pero aquí no hay platea E muito menos elogios. y tampoco elogios. Aqui nós estamos servindo a Cristo. Aquí nosotros estamos para servir a Cristo. De coração. De corazón. De livre e espontânea vontade. Libre y espontánea voluntad. Em gratidão ao que Ele já fez na nossa En vida. gratitud a lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Não esperando receber alguma coisa em troca. No esperando recibir algo en cambio. Porque nós já entendemos Porque nosotros ya entendimos que já recebemos. y ya recibimos. Quando Ele entregou a sua vida Cuando Él entregó su vida na cruz do Calvário. en la cruz. Aleluia, glória a Deus. E é muito importante Y es muy importante nós entendermos isso. nosotros entendermos eso. Porque dentro do coração humano Porque dentro del corazón humano existe uma insatisfação. existe una insatisfacción Onde muitas pessoas, donde muchas por personas, desconhecer a Cristo, por desconocer a Cristo, desconhecer o seu amor, desconocer a su amor, elas procuram preencher ellas buscan rellenar essa insatisfação esta insatisfacción através do álcool, a través del alcohol, através das a drogas, través de las drogas, através da a prostituição. través de la prostitución. Acredito eu Creo yo que nós também éramos assim. que nosotros también éramos así. Só que um dia nós ouvimos um chamado, Pero un día nosotros oímos a un llamado, ouvimos o Cristo sussurrar o nosso nome. oímos a Cristo hablar nuestro nombre. E toda essa insatisfação Toda esta insatisfacción que tentávamos preencher que intentábamos rellenar através das drogas, a través de las drogas, através do a álcool, través del alcohol, através da prostituição, a través de la prostitución, foram preenchidas fueron rellenados por Cristo. por Cristo. E nós entendemos Y nosotros que entendimos não existe outra proposta, que no existe otra propuesta, não existe outro caminho no existe otro camino que possa preencher que pueda rellenar esse vazio natural este vacío natural que já nascemos com ele, que ya nacimos con él, que é o tamanho exato que es del tamaño exacto que só Deus pode que preencher. solo Dios puede rellenar. Não existe outro, No existe otro, não existe outro caminho, no existe otro camino, não existe outra opção, no existe otra opción, somente Cristo. solamente Cristo. A pergunta é, La pregunta es, será que nós também, ¿es capaz que nosotros también, se ele endurecer o discurso, si Él endurezca el discurso, ficaremos com ele? estaremos con Él? Porque alguns desistiram Porque algunos desistieron e ficaram alguns. y algunos se quedaron. E ele fez a pergunta, Y Él hizo la pregunta, vós também não vão embora? ¿ustedes también no se van? E Pedro Y Pedro assumiu a liderança e disse, asumió la lideranza y dijo, para onde iremos? ¿para dónde iremos? Pois só tu Pues solo tú tens as palavras de vida eterna. tienes las palabras de vida eterna. Além de uma vida Además de una vida transformada, transformada, regenerada, regenerada, salva, salva, além disso, además de eso, Cristo nos promete Cristo nos promete uma outra vida, una otra vida em outro lugar, en un otro lugar, onde o pecado donde el pecado não terá mais efeito sobre no nós, tendrá más efecto sobre nosotros, onde o nosso corpo donde nuestro cuerpo não ficará mais doente, no estará más enfermo, onde viveremos donde viviremos no êxtase da en felicidade, el éxtasis de la felicidad, onde não necessitaremos nem de sol, donde no necesitaremos de sol, porque a própria luz de Deus porque la propia luz de Dios nos será suficiente. no será suficiente. Uma coisa que nós precisamos perceber, Una cosa que nosotros necesitamos percibir, que esses 12 ficaram, que esos 12 que se quedaron e eles não tiveram uma vida de regalias, no tuvieron una vida fácil, mas eles tiveram pero ellos tuvieron a garantia la garantía de uma vida eterna. de una vida eterna. Assim como Cristo padeceu, Así como Cristo padeció, o apóstolo Paulo el apóstol Nos convida Pablo nos invita a padecer com Ele, a padecer con Él, a negar a nossa vontade a negar nuestra voluntad e vivermos y vivirmos todos os dias todos los días como novidade de vida. con una novedad de vida.
Nós precisamos entender, Nosotros necesitamos entender, se ainda não entendemos, si todavía no entendemos, que ser discípulo de Cristo, que ser discípulo de Cristo, nem sempre as coisas vão dar certo, ni siempre las cosas estarán bien, nem sempre serão ni fáceis. siempre será fácil. Mas uma coisa Cristo garante, Pero una cosa Cristo nos asegura, que mesmo em meio a tribulações, y mismo en medio a las dificultades, o nosso coração nuestro corazón estará cheio de paz. estará lleno de paz, Porque temos a certeza porque estamos seguros da sua garantia de su garantía, de que Ele disse de que Él dijo que nós deveríamos ir, que nosotros deberíamos ir fazer discípulos de todas as a nações, ser discípulos de todas las naciones, batizando-os em nome do Pai, bautizando en el nombre del Padre, Filho. del Hijo, do Espírito Santo, del Espíritu Santo, e ensinar a guardar todas as coisas que Ele mandou. y enseñar a guardar todas las cosas que Él mandó. E a garantia Y la garantía é que Ele disse es que Él dijo que estaria conosco que estaría con nosotros todos os dias, todos los días, até a consumação dos hasta la séculos. consumación Amém, de los amém. siglos. Amém, glória a Deus. Quando os discípulos enfrentaram Cuando los discípulos enfrentaron dos seus maiores desafios, uno de sus mayores, más grandes desafíos, quando estavam diante da morte, cuando estaban delante de la muerte, ou diante da perspectiva da morte, o delante de la perspectiva de la muerte, eles ficaram confiantes, ellos estuvieron confiantes porque eles lembraram dessa promessa, porque se acordaron de esa promesa, que Cristo estaria que Cristo estaría com eles con Él, até naquele momento. Cristo estaría con ellos hasta en aquel momento. Foi isso que fez com que o apóstolo Paulo Y fue eso que hizo con que el apóstol Pablo não temesse ser decapitado. no tuviera miedo de ser decapitado. Foi isso que fez com que o apóstolo Pedro Fue eso que hizo con que el apóstol Pedro pedisse que fosse crucificado de cabeça para baixo, pidiera que fuera crucificado de punta cabeza, porque ele não era digno. porque él no era digno. Ele pensou isso, Él pensó eso, que não poderia ser, que no podría ser nem ter ni tener uma morte igual ao do seu Senhor. una muerte igual a de su Señor. Foi isso que garantiu a Estevão, Fue eso que garantizó a Esteban, mesmo diante do apedrejamento, mismo delante del apedrejamiento, suplicar o perdão suplicar el perdón pelos seus algozes. por sus pecados. E isso também tem que nortear Eso también tiene que darnos la dirección o nosso coração a nuestro corazón, a estarmos prontos a estarmos listos a enfrentar a enfrentar qualquer desafio, cualquier desafío, mesmo que seja mismo que sea desafios internos, desafíos internos, desafios da vontade, desafíos de nuestra voluntad, desafios dos vícios, desafíos de las adicciones, colocando em Cristo poniendo en Cristo toda a nossa dependência, toda nuestra dependencia, sabendo que Ele começou a boa obra sabiendo que Él empezó la buena obra e é fiel para y es completar. fiel para cumplirla. Esse é o meu desejo nessa manhã, Ese es mi deseo en esta mañana, que Deus possa ser suficiente para nós, que Dios pueda ser suficiente para nosotros, que Ele possa ser exatamente o tamanho do nosso vazio, que Él puede ser exactamente el tamaño de nuestro vacío, porque muitos que estavam com Ele porque muchos que estaban con Él e tinham visto Ele fazer tantos milagres, tenían visto a Él hacer tantos milagros. quando Ele pediu alguma coisa em troca, Cuando Él pidió algo en cambio, aquela multidão aquella multitud foi embora. se fue. Que nós possamos entender Que nosotros podamos entender que não há outro caminho, que no hay otro camino, não há outra escolha. no hay otra elección. Cristo é o melhor caminho. Cristo es el mejor camino. Vamos orar? Vamos a orar, Vamos colocar pé. nos ponemos parados. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado porque temos em Ti toda a suficiência. Temos em Ti tudo aquilo que precisamos. Temos em Ti, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido e tem nos dado, ó Deus, para que possamos ter uma vida equilibrada, uma vida de paz, uma vida, meu Deus, debaixo da Tua direção. Vivemos num mundo completamente caído, onde pessoas que estão até mesmo fazendo parte do nosso círculo, ó Deus, elas não têm, Senhor, qualquer tipo de conhecimento de Cristo. Ainda não sabem o que é ser discípulos. Ainda não conheceram a Cristo, fazem parte da multidão dos anônimos. Ó Deus, e nós te pedimos que a nossa vida seja um reflexo da sua imagem, das suas escolhas, das escolhas que o Senhor fez, das atitudes, do comportamento,
que eles, ao olharem para nós, possam ver o próprio Cristo encarnado no nosso testemunho, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu amor não ficou na teoria, o teu amor foi exemplificado na prática, trazendo, Senhor, aquilo que o Senhor tinha de precioso, que era o seu único filho, meu Deus, o único no gênero, Senhor, unigênito do Pai, e foi entregue por nós, pecadores. Nós te somos gratos, nós te agradecemos e nós te bendizemos. Aonde o Senhor nos levar, nós seremos testemunhas fiéis, mesmo que a nossa vida possa estar em risco. Meu Deus, nós estaremos prontos, se for necessário, a morrer em nome de Cristo. Faze-nos assim, Senhor. Transforma o nosso coração a esse ponto de não ter, ó Deus, alegria suficiente nessa vida, de forma que venhamos rejeitar o teu chamado, mas que possamos aborrecer essa vida, para que possamos cumprir o chamado que o Senhor fez em nossa vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu perdão. Muito obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade, e nos ajude a cumprir a missão pela qual o Senhor colocou no nosso coração, a estarmos aqui, ajudando os nossos irmãos, ó Deus, e temos a certeza que voltaremos muito mais alegres e satisfeitos, com um sentimento de dever cumprido e um dever de uma visão macro do reino de Cristo, Senhor, sem esperar, claro, receber nada em troca. Muito obrigado por tudo. É o que nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. 5 minutos de seguridad.